Eu passo a palavra agora para o nosso secretário, amigo, bancário, André von Zuben. Boa noite, meus queridos amigos do sindicato, queridos bancários. É sempre uma alegria muito grande, né? Que o Paulinho falou, André, um monte de coisa. Na verdade, eu sou bancário. Eu estou como secretário, assim como estive aqui como vereador, porque essa é a minha... Aliás, só um registro. O ano que vem vai fazer 40 anos que eu sou bancário, né? Então, a gente tem já uma história muito grande, né? Por vários bancos, vários cargos nos bancos. Então, eu não sei outra coisa, eu sou bancário, né? Então, mas a gente também tem outras tarefas aí para tentar ajudar a nossa sociedade, porque quando eu fui, né, participar do sindicato, foi porque eu queria melhorar a vida dos bancários, né? A gente quer melhorar o mundo, melhorar a vida das pessoas, ajudar, e eu continuo acreditando nisso, né? Só que agora tentando ajudar a nossa cidade, né? Então, acho que esse é a forma, mas eu sou bancário. Então, por isso que eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui, né, nessa função que no momento eu ocupo, para falar e para poder fortalecer a luta dos bancários. E aí eu vejo aqui nessa mesa uma coisa assim muito importante do simbolismo desse ato que nós estamos fazendo. Você tem, né, na figura do Carlos Fábio, a central sindical, né, que representa os trabalhadores de um modo geral, que tem que estar envolvido nessa luta, né? Essa luta não pode ser uma luta só dos bancários, essa luta tem que ser uma luta dos trabalhadores, né? Mas ela não pode ser só dos trabalhadores, ela tem que ser uma luta da sociedade. E aí fazer esse momento da nossa luta aqui na Câmara Municipal é uma forma de você estar buscando esse envolvimento e o apoio, né, tanto da Câmara, quanto que representa, né, foram eleitos pela população, quanto da sociedade, né, dessa luta. E aí, Paulo, parabenizar, né, pela iniciativa de estar promovendo esse debate aqui, né, eu acho que isso é um passo importante, porque senão nós vamos ficar falando para nós mesmos, né, vamos ficar só discutindo internamente. Eu acho que para nós já está bastante claro, né, para os trabalhadores, para os bancários, então é importante. E aí, Estela, a gente sabe que tem uma série de lutas aí que o sindicato já vem desenvolvendo, vai desenvolver. Essa frente parlamentar, né, que foi mencionada a criação dela, ela pode ajudar nessa discussão, porque esse debate, né, dos bancos públicos, basicamente federais agora, vai acontecer no Congresso, né? Então, ter esse apoio, a gente tem que fortalecer, assim como a gente fez nas lutas de várias leis que estavam sendo votadas lá, que a gente tinha contrariedades e tal, a gente fez esse movimento. E acho que esse é mais um deles, né, que a gente tem que fazer. Então, o sindicato está no caminho certo, né? Ou seja, procurando ampliar para a sociedade, procurando apoio nos setores e setores que vão ser aqueles que deliberarão sobre isso, né? Que vai acontecer no Congresso Nacional, no último análise, esse debate. O Davi, né, que além de ter esse papel parlamentar, é o presidente da nossa federação, né, que é órgão aqui no estado de São Paulo, dos bancários, né, então a gente tem que estar muito bem entrosado, né, ação isolada agora não resolve, então, ou seja, temos que estar entrosado entre os bancários, temos que estar entrosado com os demais trabalhadores e temos que buscar essa sociedade, porque em última análise, o banco público tem que servir a sociedade. Então, se a gente não convencer a sociedade de que é importante o banco público, não vai ser só porque a gente acha, ou porque a gente quer, ou porque a gente gosta, ou porque a gente trabalha lá. Isso é um argumento que você pode usar, mas ele não vai sensibilizar, vai ser difícil apoio. Então, se a gente não construir essa aliança que eu mencionei, se a gente não tiver argumento, se a gente não fortalecer isso, nós teremos mais dificuldades em defender os bancos públicos, porque nós estamos passando por momentos de muitas mudanças, né? A gente tem visto isso, né, nas questões trabalhistas, mas não é só na questão trabalhista, na sociedade como um todo, as mudanças são muito grandes e, de certa forma, tudo isso está sendo questionado. Então, coisas que antes
né? Essa questão de defesa do banco público não é de hoje, né? Eu participo de luta de defesa do banco público desde a década de 80. Em outros momentos, né? Acontecendo outras situações. Mas eu diria que nunca teve uma situação tão delicada como agora, porque nós, por conta dessas mudanças que vêm sendo colocadas para o mundo de um modo geral e para o Brasil em especial, elas estão fazendo com que muitas coisas que estavam estabelecidas há séculos, há décadas, sejam questionadas, né? A gente está falando aqui de banco. Hoje está com uma corrente muito forte discutindo as universidades. Que até então, se alguém ia falar que a universidade tem que deixar de ser pública, e você está ouvindo isso, tem gente importante se manifestando. Eu não estou nem entrando no mérito de discutir isso com a profundidade que se poderia fazer, citei essa como um dos exemplos que recentemente me surpreendeu. Mas outras estão sendo colocadas, não dá para a gente achar que as coisas vão ficar do jeito que estão só porque elas eram assim. Se elas vão ficar do jeito que estão ou vão se aprimorar, vai ser porque a gente tem sentido para isso, a gente tem força, ou a gente tem organização que valide aquela ação, né? Mas, com certeza, a gente tem que repensar muitas coisas se a gente quer manter aquilo que já existe. Acho que isso é uma coisa importante. E aí, falando especificamente dos bancos públicos, né, além do André bancário, dessa visão, e como eu falei para vocês que a gente tem que ter argumento, eu queria citar alguns aqui que me fazem ter bastante clareza sobre esse papel, né? Eu tenho vários motivos, mas eu vou citar 2 deles. Um deles diz respeito ao sistema bancário brasileiro. Então, não estou nem falando da história, da importância dos bancos públicos ao longo da história, que também tiveram, né? Mas é história, passado. Quer dizer, é válido hoje, é válido para amanhã. Então, é isso que tem que ser. Nós vivemos num sistema financeiro muito oligopolizado, de muita concentração bancária. Então, os bancos públicos, eles podem ajudar a equilibrar esse sistema e ajudar a melhorar a condição de crédito, por exemplo, no nosso país. Vamos imaginar uma hipótese. Vamos imaginar que os 2 grandes bancos públicos, né, Caixa e BB, deixem de ser bancos públicos. Sejam adquiridos por um deles, por exemplo, Itaú, outro pelo Brasil, ou outro novo banco que compra, um internacional, sei. Olha o grau de concentração que vai ficar e a incapacidade, né, de você discutir políticas com relação ao crédito num setor onde você deixa de ter controle ou deixa de ter alguma participação. A gente já viu isso, né? A gente já viu os bancos públicos tendo um papel, né, de você trabalhar com taxas melhores, de você ajudar ao crédito chegar, né, a quem precisa, né? Com esse exemplo que o Paulo falou, né? Tem cidades que só tem a Caixa, né? Quer dizer, que seria uma população sem aos bancos, sem acesso ao crédito. Então, são questões que, para mim, reforçam, e aí eu estou colocando esse argumento, porque eu acho que é um dos argumentos que a gente deve estar trabalhando, pelo menos, não vou citar todos, mas quero concentrar em alguns, para trabalhar com a população. Por isso que é importante ter banco público, porque nós temos que ter instrumentos, força, para atuar num setor muito importante para o desenvolvimento do nosso país, porque o crédito é fundamental. Só para citar o exemplo do caso do Banco do Brasil, né, que é um banco focado um crédito forte na agricultura. Se não fosse a agricultura, ela já tem um bom desempenho no país. Mas é isso, porque 60% de tudo isso, então é um percentual bastante alto, é garantido por crédito agrícola. Se não tivesse isso, provavelmente nós teríamos safras menores, provavelmente o custo da alimentação seria maior, só para citar algumas consequências. Isso é fato, né? Muitos bancos, por que os outros bancos não são impedidos de entrar? Eles até têm algumas linhas, mas por quê? Porque tem um risco maior, porque eles não têm especialização nisso. Quer dizer, então é muito importante o papel do Banco do Brasil para ter alimento a preços melhores no nosso país, para fazer a nossa economia ser mais competitiva. Então vejam um exemplo concreto. O que isso traz de bom para a sociedade? Não é bom para o bancário, não é bom para o sindicato, é bom para a sociedade, né? Ou o povo quer alimento mais caro, ou quer uma economia menos competitiva. Então, isso é uma coisa importante, né? E você vê aí no papel do Banco do Brasil, fundamental, para que o Brasil hoje seja uma potência agrícola. Vamos imaginar também, é sempre bom a gente pensar se não existisse. Se não existisse, será que a gente teria conseguido chegar nessa potência agrícola que é o Brasil? Com certeza não, porque não tem tradição os bancos privados no Brasil fazerem empréstimo agrícola, empréstimo de longo prazo. Isso é um problema crônico.
diferente até de outros países que têm modelos. Aqui no Brasil não tem tradição, nós não teremos nenhuma garantia de que, não tendo bancos públicos, nós teremos esse acesso. E uma outra coisa que eu queria ressaltar, a segunda e última, é com relação ao papel social que os bancos desenvolvem. Os bancos públicos, eles têm esse papel do crédito, né, que, como eu falei, citando o exemplo do Banco Brasil, mas da Caixa com crédito habitacional, que também é a maior provedora de crédito habitacional do país, que até muito pouco tempo atrás, os bancos privados não entravam nesse, porque é um mercado de longo prazo, de baixas taxas de retorno, de risco, né? Então, o que seria? Nós temos muito déficit habitacional, mas estaria muito pior se não tivesse o federal fazendo esse crédito. Então, isso que eu estou falando é bom para o povo, não é bom para o empregado da Caixa. Né? Porque se a gente não tiver esse argumento que valide a existência da Caixa como banco público, não adianta a gente falar para nós mesmos. É esse o argumento que estou querendo colocar aqui para vocês. Isso, para mim, está muito claro. Não é só porque eu sou sindicato, não é por causa disso. É porque eu acredito nisso. As linhas, né, de atuação na Caixa, para citar, que é o banco que tem mais outras linhas de um trabalho social, eles são fundamentais para as políticas públicas, que, se elas não existem, o governo teria que montar estruturas para isso ou teria que pagar para outros agentes fazerem esse trabalho. Né? É claro que a Caixa também é remunerada, mas numa condição diferenciada, porque esse é um papel do controlador. Então, isso tudo são motivos mais do que concretos, porque esses programas sociais chegam naqueles mais desfavorecidos, aqueles que não têm acesso. Então, que banco que se disporia a fazer isso se não fosse por um controlador que tem isso como um objetivo? Né? E, além de tudo isso, eles dão rentabilidade para o governo. Porque se o governo botar uma estrutura para oferecer algum benefício social, isso seria só custo. No caso dos bancos públicos, eles ainda geram rentabilidade. Eles têm uma malha, uma capilaridade fenomenal, que atinge a população de uma forma importante, e eles ainda geram rentabilidade. No seu negócio bancário, eles conseguem ser rentáveis. E aí eu acho que nem é tão importante o quão rentáveis eles são, muito embora é importante sim ter rentabilidade, eles darem lucratividade, porque isso também retorna como dividendos para o governo federal, que, em última análise, ajuda no orçamento federal. São motivos mais do que suficientes para que nós defendamos os bancos públicos, mas não nós, bancários, não nós, empregados e funcionários dos bancos públicos, mas a sociedade, só que nós temos que falar isso para ela. Por isso que é importante a gente estar participando de coisas como esta, onde você está falando para outros setores, para o setor político, para a sociedade, envolvendo outros que vão nos ajudar. Mas, para isso, eles precisam ter essa visão, porque isso não é falado, não é essa coisa que é vendida. E aí a gente corre o risco de alguns problemas e que existem e que são inerentes muitas vezes, que têm que ser superados. Acho que nós temos que fazer autocrítica, sim, corrigir o que está errado, procurar aprimorar o sistema, porque não é porque ele tem méritos que ele não precisa ser melhorado, sob o risco de ficar obsoleto, sob o risco de não ser competitivo, sob o risco de não cumprir aquele papel que foi designado. Então, nós temos que ter essa visão de atualização, mas, se não fizermos nós, a nossa parte, de falarmos a importância que é a existência do banco público para o futuro do nosso país, a gente vai ter mais dificuldade de enfrentar essa batalha. É por isso que eu acredito com convicção nesse papel importante dos bancos públicos e, mais uma vez, fico feliz de poder estar aqui com meus amigos, que eu gosto tanto, podendo dar a minha contribuição nesse debate e ajudar a defesa dos bancos públicos. Muito obrigado.